Fala, meu povo, tudo bem? Quanto tempo, hein? Bem, resolvi passar aqui hoje. Eu estou atuando mais no meu Instagram ultimamente, né? Estou mais ativa lá no Instagram, falando de assuntos do dia a dia, ali de uma forma curtinha, rapidinha, que é para encaixar no dia. Mas hoje eu senti necessidade de vir aqui. Aliás, estava com saudade, hein? Obrigada, você que me acompanha aqui. Gente, eu preciso, inclusive, ver como é que estão as horas aqui, né? Porque você sabe que desde o início de 2023, meu canal foi desmonetizado. Eu tive que apagar todo o meu material aqui porque fui considerada uma pessoa nociva. Uau, que perigo, gente. Sou um perigo. Enfim. Mas vamos lá, né? Resolvi fazer esse bate-papo aqui hoje porque o assunto é um pouquinho mais extenso e eu realmente achei dificuldade em comprimir esse assunto em 1 minuto e meio. Então, eu falei, gente, vou matar a saudade do pessoal lá no YouTube. E cá estou eu. Estava refletindo sobre como existe hoje uma agenda do mal, uma agenda satânica e muito bem pensada, muito bem estruturada, né? Eu sei que isso talvez não seja novidade para você, mas é sempre importante a gente destacar os pontos. Por que acontece? Eles estão movendo a janela de Overton de uma forma muito rápida. O que seria a janela de Overton? Seria, digamos, um retrato que a gente tem do mundo, né, um retrato de coisas aceitáveis, né? A gente tem uma visão de mundo e dentro daquela janelinha ali, dentro daquele retrato, dentro daquele frame, são coisas que a gente consegue lidar. Nossa, isso daqui é uma coisa que acontece, não é uma coisa boa, mas o ser humano acaba fazendo, e enfim, com o passar do tempo, essas coisas vão avançando. A perversidade humana, olha só que coisa louca, né? Era para a gente estar evoluindo cada vez mais, ou seja, reduzindo essas coisas ruins, né, esses defeitos do ser humano, para que as pessoas, de modo que ficassem cada vez mais civilizadas, fossem se tornando pessoas melhores, mas não é isso que a gente está vendo. Eu tenho a minha opinião sobre isso, tá? E aí a pessoa pergunta assim: "Ai, você acha que você está certa?" Acho. Se eu não achasse que eu estava certa, eu não defenderia essa tese. Daí a minha tese é a seguinte: quanto mais as pessoas se afastam de Deus, quanto mais a a gente vai tratar aqui do Ocidente, óbvio, né, que faz parte, do nosso universo, enfim, da nossa vida. Quanto mais o Ocidente se afasta de Deus, pior fica, né. Veja você que todas as revoluções, desde a Revolução Francesa e todas as outras que vieram depois, elas tornam o ser humano cada vez mais longe de Deus. Então o ser humano quer estar muito independente, né, ele é muito inteligente, muito superior, e ele não precisa de Deus. E cada vez a gente vê esse mundo mais bagunçado, as pessoas cada vez mais ensandecidas e cada vez mais doentes emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, porque é óbvio que o nosso emocional também impacta o nosso corpo. Então, assim, é muito louco isso. Então, o que que eles estão fazendo? Eles estão movendo essa janela de Overton sobre aquilo que é aceitável e não é aceitável, que a gente, consciente ou inconscientemente, acha ou não natural. Então, veja que coisas que, sei lá, eu não vou nem colocar 20 anos atrás, coisas que há 5 anos atrás, 3 anos atrás a gente achava um absurdo, antes da crise sanitária a gente achava um absurdo, hoje já vai normalizando. Então, por exemplo, eh, falar sobre, essa infinidade maluca de nomes atribuídos aos tais dos gêneros, né, que é simplesmente pessoas que têm problemas, são pessoas que têm problemas mentais, né, pessoas que se descolam da realidade. E aí, assim, enquanto essas pessoas estão vivendo lá a vida delas, eu não tenho nada a ver com isso, de verdade. Se essas pessoas estivessem simplesmente vivendo a fantasia delas, isso não me incomoda. O que que incomoda? Isso incomoda a partir do momento em que eles querem impor uma ditadura,
em que eles pegam a fantasia deles, trazem para o mundo real e dizem pra gente: "Você tem que negar o que seus olhos veem, você tem que negar o que a sua mente te diz, porque o que vale aqui é o que eu sinto, o que vale aqui é a minha fantasia". Então essa é a realidade que a gente vive hoje, uma loucura. Mais do que isso, vão para cima das crianças. Porque se está lidando conosco, né, com pessoas adultas, a gente sabe se defender. Eu mando ir para a fruta que partiu, mas brincando, né, brincando. Agora uma criança, como é que vai se defender, né? Então, assim, eles são muito ardilosos. Então a gente está vendo a involução do homem. Triste isso, né? E ela acontece na mesma medida em que as pessoas se afastam de Deus. Com um mínimo de honestidade, a pessoa que olhar na linha do tempo, da história, vai ver que isso acontece na mesma velocidade que as pessoas, se afastam de Deus. Então as pessoas, negam, por exemplo, a a questão social a partir da igreja, porque foi o cristianismo que trouxe, né, toda essa visão, social do homem. Então, quando o cristianismo começou, eh, o homem, ele tinha poder sobre a vida da sua mulher e dos seus filhos. O cristianismo veio para igualar as pessoas no sentido de dignidade humana, não é dizer que todo mundo é igual, porque nós não somos todos iguais, nós somos iguais em dignidade, né, temos a dignidade diante de Deus igual, né. Deus nos ama, incondicionalmente, apesar de toda a nossa miséria. Então olha só que coisa. E hoje nós estamos vendo, o mundo regredindo. Em vez de você colocar, eh, esse poder da vida e da morte na mão do homem, você coloca isso hoje na mão da mulher. Então a mulher pode decidir, por exemplo, sobre a vida do seu filho que está no ventre. E as pessoas acham normal. As pessoas acham natural. É comum você encontrar vídeos na internet em que as pessoas são perguntadas: "Olha, se um homem chegar e tirar a vida de uma criança, o que que você acha?". "Eu acho um absurdo". "Se um homem forçar para uma mulher tirar a vida do seu filho", "Ai, isso é criminoso", e de fato é. Mas você é a favor que uma mulher tire a vida de seu filho? "Ah, sim, é o direito dela". Então veja como a mentalidade das pessoas está adoecida, isso não pode ser normal. Quer outro exemplo? Um homem tira a vida de uma mulher por ciúmes. É um absurdo? É um absurdo, tem que ser punido? Sim, duramente. Agora, se uma mulher fizer a mesma coisa, a sociedade releva. Um homem humilha uma mulher na frente de todo mundo, bate nela na frente de todo mundo, aliás, ele não precisa nem agredir fisicamente, dá um berro com a mulher em público, fica todo mundo chocado e tem que ficar mesmo. Só que se uma mulher estapear um cara, né, bater na cara de um homem na frente de todo mundo, chutar, cuspir na cara dele, sei lá, as pessoas vão achar engraçado. Não é engraçado. E veja que muitas vezes nós que estamos aqui, que somos conscientes disso que está acontecendo, a gente às vezes embarca nessas narrativas e são coisas, que estão ali trabalhando o nosso subconsciente. Então aquele memezinho: "Já tomou seu anticoncepcional hoje?" Parece só um memezinho, desinteressado. Talvez você tenha feito esse meme, você fala assim: "Não, Andréia, isso não é uma agenda, eu mesma já fiz esse meme". Sim, mas de onde veio essa sua ideia? Onde é que nasceu isso? De onde vêm essas ideias de que é engraçado uma mulher bater num homem, é engraçado uma mulher matar um homem, a mulher trair o homem? Aí você fala: "Ai, Andréia, você tá então defendendo", porque eu já vi aqui nos comentários, né, tipo assim: "Ai, os homens não criticam". Não, deixa eu explicar, criatura. Para ambos, não é digno. Eu não acho digno que homens e mulheres usem seus corpos como objetos, que estejam por aí se oferecendo como objetos. As pessoas acham que estão usando as outras, mas elas estão também sendo usadas, né, entregando a sua dignidade aos seus desejos mais primitivos, se comportando como animais.
Então, assim, o que não é digno para uma mulher também não é digno para um homem. Os seres humanos estão cada dia mais e mais, eh, se animalizando, esta é a realidade. Mas eu comecei falando dessa agenda perversa e eu não vou esticar muito aqui, senão eu vou ficar aqui a tarde inteira, porque, né, a pessoa gosta de conversar. Mas, estava aqui pensando, né, a Aline Borg, ou Nine Borg, eu sempre me confundo com a pronúncia do nome dela, mas ela faz um trabalho incrível, no Instagram. Ela tem um canal aqui no YouTube também, e ela fala sobre essa agenda do transgenerismo. Pessoas que não aceitam o seu sexo e transformam o seu sexo não só querem transformar o seu sexo não só no sexo oposto, mas numa realidade que não existe, porque existe homem e existe mulher, né. Mas enfim, são pessoas olha só, mais uma vez, as pessoas se afastam de Deus e elas entram em uma pseudo-realidade, né, elas negam a realidade para viver uma fantasia. Enquanto elas estão vivendo as suas fantasias, não tem problema, o problema é quando elas querem impor essas fantasias a outras pessoas. Então elas dizem para você: "Você tem que usar o meu pronome", o pronome não é seu, o pronome é da língua, né, no caso da nossa portuguesa. E a gente usa o pronome de acordo com que os nossos sentidos, nos mostram. Então se eu vejo um homem, eu vou dizer: "O senhor", olha, dele, ele, para ele, com ele, etcétera, né. Mas, de repente, aparece um homem de 2 metros de altura e você diz: "O senhor tal coisa", aí ele vira para você e diz: "Não, você tem que me chamar de senhora, mas eu estou vendo um homem", né. Ou você vê, de repente, né, uma pessoa assim, um homem com uma voz feminina, com traços femininos, né, você vê ele vestido de homem e tal, tá ali com uma camisa de homem, mas é claramente uma mulher, você diz a senhora e a pessoa agride você, porque você tem que adivinhar, né, como é que aquela pessoa se sente, não é a realidade, é como é que a pessoa se sente, mas enfim, isso é outro problema. O fato é o seguinte, a Nine, ela fez uma série de histórias recentemente, denunciando a agenda queer, hã, atacando as crianças por meio de drag queens, né, então drag queens são homens travestidos de mulher ou supostamente de mulheres, porque mulheres que se prezam, que se amam, que se respeitam, não se vestem daquele jeito, né. É uma forma hipersexualizada, é claramente, eh, é um estereótipo que eles têm de mulheres, né, que mulheres não são daquele jeito, aquela maquiagem extremamente, exagerada, aquela voz gritante, enfim. E essas pessoas fazendo performances eróticas para crianças na tenra idade. E ela fez uma série de stories e mostrou alguns vídeos e algumas fotos em que aparecem essas pessoas com essas performances, ao lado de crianças, de mão dadas com crianças, crianças pequenininhas, né, inclusive há algum tempo circulou um vídeo de pais e mães irresponsáveis levando bebês para ver esse tipo de show, né, show. E aí ela falou sobre o assunto e ela foi censurada. Então veja você, levar as crianças para assistir pode, obrigar as pessoas a participar daquele contexto, a tratar aquele contexto como uma coisa natural e bonita, que você não pode dizer que é feio, tá. Tem alguns grupos hoje de pessoas que você não pode dizer que é feio. Você pode dizer que existe a mulher branca bonita, mas você não pode dizer que existe a mulher negra bonita, ou bonita ou feia, que se você falar que a mulher negra é bonita, ah, você é preconceituoso. Se você falar: "Ela é feia", você também é preconceituoso. Com o gordo é a mesma coisa, você não pode dizer que o gordo é feio. Existe gordo feio, existe gordo bonito, ponto, né. Enfim, eles criam um caos tão grande que as pessoas estão sempre se degladiando, né. E alguns grupos você não pode, eh, você não pode dizer nada que possa ferir essas pessoas. Veja que eu estou tomando todo um cuidado para falar aqui, olha que coisa chata, né, mas isso vai
até para a gente sobreviver aqui e conseguir falar alguma coisa. Mas vamos lá, ela foi censurada. Então, assim, você pode levar o seu filho, você é obrigado a achar aquilo ali bonito, uma obra de arte e etcétera, etcétera, a tratar aquela pessoa dentro da fantasia dela e não a partir da realidade, mas a pessoa que usa aquelas mesmas imagens que foram feitas, aquelas pessoas não foram obrigadas, aquelas crianças foram levadas por pessoas, por seus responsáveis ou pelos seus irresponsáveis. E você não pode usar essas imagens para refletir sobre o assunto, para falar sobre o assunto. Olha que coisa louca. Quer dizer, louca não. Voltemos lá para o início da nossa conversa. É uma agenda perversa e satânica. E aí o João Mena, que é um fotógrafo, fez uma análise, ele faz várias análises sobre artistas e tal, posicionamento de imagem, a mudança das pessoas a partir da imagem, etcétera. E ele fez recentemente uma sobre o Reinaldo Gianecchini, que outrora foi um galã, né, as meninas da minha época, quantas não sonhavam com o Gianecchini, enfim. E o Gianecchini está fazendo uma drag queen, e ele tem divulgado posters, né, dessa peça, aliás, umas imagens grotescas, eu achei de péssimo gosto. É a minha opinião, achei horrível, de mau gosto, eh, achei, enfim, vários adjetivos, que eu nem vou entrar em detalhes, mas eu achei muito grotesco, para resumir. E aí o João Mena fez uma análise sobre, esse Gianecchini, né, esse personagem do Gianecchini. Eu nem cheguei, confesso que eu nem cheguei a ver essa análise dele, porque quando ele divulgou o que havia feito, quando eu entrei já não estava mais lá. Então, hoje eu fui olhar o perfil dele, aí ele estava lá falando, né, que tinha sido censurado e tal. Ou seja, o Gianecchini faz a peça, ele divulga a peça, eh, ele divulga as imagens da peça, as pessoas podem ir lá ver, podem saborear, mas alguém não pode pegar e analisar aquelas imagens para refletir. Então, assim, veja, as mesmas pessoas que hoje falam de ciência, que falam que o cristão, por exemplo, vive, da fé, né, são pessoas cegas, são pessoas que têm horror ao conhecimento, e aí vale a gente lembrar que as universidades que hoje estão completamente pervertidas, nasceram dentro da Igreja Católica, né, foi a igreja que trouxe essa questão. Muitos cientistas saíram de dentro da igreja, grandes cientistas saíram de dentro da igreja, né, da Igreja Católica, muitos deles, alguns protestantes também, mas conforme a ciência foi se afastando de Deus, a razão foi se afastando do Criador, a gente vê essa perversão na ciência hoje, né. E as artes a mesma coisa. E, enfim, e agora a gente vê essa situação, né, da razão se afastando, né. O que que é a verdade? A verdade é o próprio Jesus. Então as pessoas se afastam da verdade, as pessoas, se afastam da razão para viver uma pseudo-realidade. E elas não podem pensar sobre isso. Essa agenda não quer que você reflita sobre essas coisas. Essa agenda quer que você ache normal um político ladrão no poder, que você ache normal pessoas que se dizem cristãs apoiando pautas contra a vida, apoiando, enfim, N situações de pecado, né. Por exemplo, essa agenda, né, homossexual. O homossexualismo é pecado, aí as pessoas dizem assim: "Ah, mas Jesus andava, você acha que se Jesus estivesse aqui hoje ele ia andar com quem?". Ele andava com os cobradores de impostos, né, com prostitutas. Mas Jesus andava com aquelas pessoas porque ele aprovava? Ou é porque ele queria que elas mudassem de vida? Jesus, quando se encontrava com um pecador, ele dizia: "Ai, meu filho, parabéns, vai fundo, te amo", né. Deus nos ama incondicionalmente, mas Deus quer a nossa salvação, Deus quer que nós mudemos de vida. Todas as vezes que Jesus esteve em contato com o pecador, ele disse: "Vai, não peques mais".
E é engraçado porque, às vezes, as pessoas usam o pecado dos outros para justificar os seus, né. "Ah, mas eu vivo esse pecado, mas o pecado tal", não, tem que mudar todo mundo, tá errado. E cara, você tem consciência do seu pecado, olha que grave isso, né. Enfim, só algumas reflexões, hã, e é isso. Que você achou de tudo isso? Que você tem observado dessa agenda que se pode fazer, mas que não se pode falar a respeito? Me conte coisas que antes para você era um absurdo e que hoje você já acha normal e que você nem reparou essa mudança, porque às vezes a gente nem repara, a gente nem nota que nós estamos mudando a nossa forma de ver determinadas coisas. Né, quando algumas coisas passaram a serem normalizadas na sua cabeça de tanto ver. Deixa aí nos comentários. A gente se encontra numa próxima. Um beijo e até lá.